30 anos de silêncio. O caminhão voltou, mas ele nunca mais. A última entrega. Tudo começou em setembro de 1992, numa noite abafada no interior de Minas Gerais, próximo à divisa com o Espírito Santo. Era para ser só mais um frete. Só mais uma viagem simples de ida e volta. Mas aquele seria o último dia em que Amarildo Ventura, um caminhoneiro conhecido por todos na região, seria visto. Naquela noite, ele saiu do pátio de um pequeno posto de combustível em Manhuaçu, onde tinha abastecido o caminhão e tomado café com 2 colegas de estrada. Segundo os outros caminhoneiros, Amarildo estava animado, falando sobre voltar para casa no sábado e pegar o neto no colo. O homem era conhecido por seu bom humor, mas também por ser extremamente disciplinado e responsável. Nunca deixava um cliente esperando, nem a família preocupada. Amarildo tinha 58 anos, 3 filhos já adultos e uma neta recém-nascida. Era casado com Dona Lenice, com quem morava numa casinha simples, mas arrumada, em Governador Valadares. Ele havia carregado produtos agrícolas no dia anterior e seguia pela BR-116, sentido norte. Seu caminhão, um Mercedes-Benz 1113 azul, era velho, mas impecável. Era seu orgulho. Todos diziam que parecia novo de tão bem cuidado. E foi por isso que, quando o caminhão foi encontrado 2 semanas depois, abandonado e sem nenhum sinal de Amarildo, a pergunta que ficou no ar foi: como um homem como ele simplesmente desaparece, sem deixar rastro? O sumiço. No dia seguinte ao desaparecimento, a família estranhou. Amarildo sempre ligava quando parava nos postos ou entregava carga. Naquela sexta, o telefone da casa tocou o dia todo, mas não era ele. Dona Lenice ligou para o patrão. Ele disse que a carga não havia sido entregue. Nenhuma ligação, nenhum retorno. Ligou para os amigos de estrada, e um deles, Tonhão, contou que viu Amarildo pela última vez no quilômetros 587 da BR-116, parando para ajudar um carro com o capô aberto. Era uma Paraty branca. Tinha uma mulher ao volante. Ele encostou, ofereceu ajuda. A gente buzou e seguiu. Depois disso, sumiu. O relato de Tonhão foi o último fio de pista. Nas semanas seguintes, a polícia fez buscas, mas não encontrou nada. Nenhuma marca de freada, nenhum sinal de acidente, nenhuma testemunha além daquela. A única coisa que apareceu foi o caminhão. Foi encontrado num posto de estrada perto de Teófilo Otoni, trancado, com a chave ainda no contato e a carga intacta. Sem sinais de arrombamento. Sem sangue. Sem impressões digitais diferentes. E o mais estranho, um papel dobrado no porta-luvas, com uma frase escrita à mão. Às vezes, o destino decide por nós. Era a letra de Amarildo. Mas a família jurava que ele nunca escreveria aquilo sem motivo. A investigação esfriou. Sem corpo, sem crime. Sem crime, sem culpado. A família não desistiu. Dona Lenice passou anos colando cartazes, indo a rádios locais, participando de grupos de desaparecidos. Os filhos tentaram manter a vida funcionando, mas a dor era constante. Especialmente para Eloá, a filha mais velha, que nunca aceitou que o pai tivesse sumido sem uma despedida. Meu pai me prometeu que estaria no meu aniversário. Ele nunca faltou em nada. Nem na formatura, nem quando quebrei o braço. Ele não sumiu porque quis. O caso ficou conhecido localmente como o desaparecimento da BR-116, mas com o tempo foi sendo engolido pelo silêncio. Outras histórias vieram, outras tragédias, e Amarildo virou estatística. Por 30 anos, ninguém mais tocou no assunto. Até que algo inesperado aconteceu. 3 décadas depois. Em março de 2022, um novo dono assumiu um posto de gasolina na região de Tambacuri, ainda às margens da mesma BR-116. Começou a reformar o pátio antigo, onde havia estruturas abandonadas e um galpão velho usado como depósito. Durante a limpeza, encontraram um caminhão coberto por lonas e entulhos, completamente empoeirado. Quando puxaram a lona, um dos funcionários levou um susto. Isso é um Mercedes 1113, igual ao do homem que sumiu. O dono do posto ligou para a polícia. O caminhão era azul, com os mesmos adesivos na cabine e a mesma placa de 1992. Dentro, a cena parecia congelada no tempo. O rádio de pilha no painel ainda tinha pilhas vazias. O tapete estava gasto no mesmo ponto do acelerador. Uma garrafinha térmica tombada entre os bancos. E, no banco do carona, uma fotografia desbotada de uma menina bebê, a neta de Amarildo. Mas não havia sinal dele. Nem corpo. Nem roupas. Nem documentos. Nada. O que surpreendeu a todos foi o que havia no porta-luvas.
um novo bilhete, com a mesma letra do anterior. Alguns caminhos não foram feitos para voltar. Como aquele caminhão foi parar ali? Porque estava intacto. E como ninguém o viu por todos esses anos, estando a menos de 40 quilômetros do local onde ele sumiu. O mistério recomeça. A imprensa local foi atrás da família, que estava em choque. Eloá, agora com 49 anos, reconheceu a foto da filha pequena e desabou. Aquele caminhão era parte do meu pai. Se ele reapareceu, alguma coisa está sendo dita. Talvez ele ainda esteja tentando se comunicar. A polícia reabriu o caso. Fizeram perícia no caminhão, colheram material genético, vasculharam a área. Encontraram marcas de pneus antigas, mas nada concreto. O caso virou manchete em sites e jornais por todo o estado. Foi então que um novo depoimento anônimo chegou à delegacia de Teófilo Otoni. Uma mulher, com a voz alterada por software, ligou e disse: "Ele não desapareceu. Ele foi escolhido." Antes que pudessem rastrear, a ligação caiu. E com isso, a dúvida que ficou engavetada por 30 anos, agora voltou ainda mais sombria. O que aconteceu com Amarildo Ventura? Vozes do passado. O reaparecimento do caminhão de Amarildo Ventura, 30 anos após seu desaparecimento, abalou toda a região do leste de Minas Gerais. Mas o que mais impressionou a todos não foi a presença do veículo em si, e sim, o estado em que ele foi encontrado, imaculado, trancado por dentro, e com um novo bilhete escrito à mão, com a mesma caligrafia de Amarildo. Alguns caminhos não foram feitos para voltar. A frase ressoava como um enigma. A perícia confirmou que o caminhão era original, não havia sinais de adulteração no chassi, nem modificações recentes. O relógio do painel marcava 153.480 quilômetros, exatamente o número registrado em sua última viagem antes de sumir. Como se, de lá para cá, ele nunca mais tivesse rodado. Nem mesmo poeira havia no motor. E mais, a bateria, apesar de velha, ainda respondia com leve sinal ao voltímetro. Era como se o tempo não tivesse passado ali dentro. Os filhos de Amarildo. A repercussão do caso obrigou os filhos de Amarildo a se reunirem depois de muitos anos afastados. Eloá, a primogênita, era a única que havia insistido todos esses anos em procurar o pai. Já os outros dois irmãos, João e Cássio, haviam tentado seguir com a vida. Se ele desapareceu e nunca mais deu notícia, é porque escolheu isso, dizia João, amargurado. Ou porque foi impedido de voltar, retrucava Eloá. Os três se encontraram na casa da mãe, Dona Lenice, agora com 78 anos e visivelmente abalada ao ver as imagens do caminhão na TV. Ele não teria abandonado vocês, não teria me deixado sozinha, disse ela, com a voz embargada. O reencontro entre eles, após tantos anos de distanciamento, reacendeu feridas que nunca foram tratadas. Mas também trouxe de volta uma sensação esquecida, a esperança. O caminhão vai para a perícia. O caminhão foi rebocado para Belo Horizonte, onde passaria por uma análise mais avançada. O delegado responsável, Rodrigo Tavares, era jovem, mas determinado a reabrir o caso com seriedade. Durante a varredura, os peritos encontraram, escondido sob o carpete da boleia, um recorte de jornal datado de 1991, com uma manchete sobre o desaparecimento de um outro caminhoneiro, Geraldo Henrique, na mesma região, e em circunstâncias igualmente misteriosas. A coincidência fez com que a polícia ampliasse a investigação para outros casos semelhantes nas décadas de 80 e 90. Mas o que deixou todos em silêncio foi o que veio depois. A ligação que mudou tudo. Na manhã de 12 de abril de 2022, o celular pessoal do delegado Rodrigo tocou com um número privado. Ao atender, uma voz feminina, calma e direta, disse: "Ele está vivo. Mas não é mais o mesmo." Rodrigo tentou gravar a chamada, mas a ligação caiu logo em seguida. O número era impossível de rastrear. Mesmo cético, Rodrigo decidiu seguir o instinto e pediu que verificassem as câmeras de segurança do posto em Itambacuri, onde o caminhão foi encontrado. Surpreendentemente, nenhuma imagem mostrava o momento em que o caminhão apareceu no pátio. Nas gravações do fim de semana anterior, o local estava vazio. E, 2 dias depois, lá estava o caminhão. Como se tivesse brotado do nada. Foi aí que começaram as teorias. Teorias e medo. Nos fóruns online, surgiram todos os tipos de hipóteses. Que Amarildo havia sido sequestrado por uma seita. Que o caminhão atravessou uma fenda temporal. Que alguém estava encenando tudo para esconder um crime antigo. E até mesmo que Amarildo estava vivo, mas aprisionado em algum tipo de lugar onde o tempo não passava. Mas o que ninguém podia explicar era: por que voltar agora?
Por que com outro bilhete? Por que manter o caminhão intacto por 3 décadas? Enquanto isso, a cidade de Valadares mergulhava num turbilhão de sentimentos. Muitos moradores antigos ainda lembravam do desaparecimento. Outros apenas sentiam medo. Uma lembrança esquecida. Eloá decidiu visitar o antigo quarto do pai, trancado desde 1992. Lá, em meio a caixas de ferramentas, roupas antigas e cadernos de anotações de frete, encontrou uma agenda preta com uma lista de contatos. Um dos nomes chamou sua atenção: Padre Antônio, Pedra Bonita. Ela não conhecia esse homem. Decidiu então ir até a pequena cidade de Pedra Bonita, a 60 quilômetros dali. Ao chegar na igreja local, um padre idoso a recebeu com gentileza. Quando ela falou o nome de Amarildo Ventura, os olhos do padre se encheram de espanto. Seu pai. Ele esteve aqui. Em 1992. Mas foi só uma vez. Chegou no meio da noite, abatido, falando de coisas que ninguém conseguia entender. Eloá arregalou os olhos. O senhor lembra o que ele disse? Ele falava de um lugar que não devia existir, de gente que sumia na estrada e voltava, diferente. Pediu abrigo, rezou por horas. Depois, disse que precisava voltar, e nunca mais o vimos. O padre entregou a ela um terço enferrujado. Ele me deu isso e disse: se minha filha vier aqui um dia, entrega para ela. Vai saber que eu tentei. Eloá chorou em silêncio. Um novo nome, Vila das Pedras. Na volta, ela contou à família sobre a visita. Mas foi a avó, Dona Lenice, que completou a peça que faltava. Vila das Pedras. Ele falava desse lugar antes de sumir. Dizia que passava por ali e sentia um peso. Que os pneus do caminhão vibravam. Que o rádio chiava. Como se a estrada mudasse. Vila das Pedras era um distrito praticamente abandonado, entre as cidades de Poté e Campanário. Não existia em mapas oficiais. Apenas os moradores antigos falavam do lugar, como se fosse um fantasma geográfico, uma estrada que existia, mas ninguém mais usava. O delegado Rodrigo, cético, decidiu acompanhar os filhos de Amarildo até lá. A estrada esquecida. Ao entrarem no desvio de terra batida que levava à Vila das Pedras, o clima parecia pesar. O rádio da viatura começou a chiar. O sinal do celular caiu. O ar ficou denso, e o céu, estranho, como se o tempo ali tivesse parado nos anos 90. No meio da trilha, encontraram uma ponte de madeira quebrada, com uma placa antiga onde mal se lia: perigo, área interditada. Logo adiante, havia uma construção em ruínas, algo entre uma antiga oficina e um abrigo. E, ali, uma marca no chão, as pegadas de um homem. Recentes. Frescas. Eloá sentiu um arrepio. Ele esteve aqui. O delegado pediu reforços. Mas antes que a equipe retornasse, ouviram um som vindo de dentro da construção. Era um chiado, um rádio velho tentando sintonizar uma estação. E então, uma voz fraca, quase sussurrando: é tarde demais para voltar. O que há à estrada não conta. O som que ecoou das ruínas da antiga oficina, aquela voz fraca dizendo: é tarde demais para voltar, paralisou todos por um instante. O delegado Rodrigo, os filhos de Amarildo, e até os policiais que vieram como reforço, ficaram ali, imóveis, olhando para aquele pequeno rádio de pilha sujo de poeira, funcionando como se tivesse acabado de ser ligado. O rádio não tinha pilhas. E o chiado parou. O delegado ordenou que a área fosse isolada, e uma equipe da perícia foi chamada. Naquele lugar esquecido por mapas, algo estava sendo revelado. Mas ninguém sabia o que. Um passado esquecido. Enquanto os peritos recolhiam o rádio e vasculhavam a estrutura da casa abandonada, Eloá, a filha mais velha de Amarildo, vasculhou sozinha um cômodo que parecia ser um escritório. Lá, entre pedaços de madeira podres e um armário enferrujado, ela encontrou uma caixa de papelão fechada com fita adesiva antiga, marcada com uma caneta, AV 1991. Dentro, estavam cadernos, cartas e fotografias em preto e branco. Mas uma chamou sua atenção. Era de seu pai, ainda jovem, ao lado de um homem desconhecido, usando um boné escrito Carga Santa Luzia. Atrás da foto, a caligrafia inconfundível. O começo do fim, Valdo, Vila das Pedras 1988. Eloá levou a caixa para o carro da polícia. Rodrigo leu tudo com ela. Em um dos cadernos, havia uma espécie de diário. Os trechos não seguiam ordem, mas havia anotações perturbadoras. A estrada vibra. Toda vez que passo na curva do quilômetros 609.
como se o caminhão estivesse sobre um coração batendo. Valdo me contou sobre os sumiços, mas achei que fosse medo de velho. A mulher da Paraty apareceu de novo. Mesma roupa, mesmo lugar, 5 anos depois. Se eu não voltar, procurem a casa que ninguém vê, perto da Ponte Quebrada. Tem algo ali. Quem era Valdo? Valdo, o homem da foto, havia sido parceiro de estrada de Amarildo no final da década de 1980. Mas nunca ninguém da família o conheceu. Nem mesmo Tonhão, o amigo mais próximo de Amarildo, sabia quem era. Foi Cássio, o filho do meio, que teve a ideia de buscar antigos registros da empresa Cargas Santa Luzia. Descobriram que ela havia fechado em 1990, após uma série de acidentes envolvendo caminhões da frota, quase todos registrados em um raio de 30 quilômetros de Vila das Pedras. Um padrão começava a se formar. E os relatos batiam, motoristas sumiam, viaturas não conseguiam se comunicar via rádio naquela área, e testemunhas relatavam ver as mesmas pessoas em datas diferentes. O flashback, a última noite de Amarildo. Na mesma noite em que o caminhão apareceu no posto, um homem idoso e desorientado foi visto andando à beira da BR-116, perto de Campanário. Um morador rural o levou até a delegacia local, dizendo que o homem não sabia quem era, mas repetia frases estranhas. Ele foi registrado como vítima desconhecida, aparentemente sofrendo de amnésia. Foi internado em um hospital psiquiátrico local e ficou ali por semanas sem dizer mais nada. Quando Eloá soube disso, correu para o hospital. Ao chegar, o homem já havia fugido sem deixar rastros, mas deixou um bilhete na cama. Ela ainda está lá. A mulher da Paraty. Ela não envelhece. Esse bilhete trazia mais uma pista que ligava o presente ao passado de Amarildo, a tal mulher misteriosa que Tonhão disse ter visto na noite do desaparecimento. Mas como ela poderia estar lá de novo, agora, sem envelhecer? O velho mapa. Na caixa de anotações de Amarildo havia também um mapa desenhado à mão. Ele indicava com precisão o trecho da BR-116 e uma pequena bifurcação não sinalizada no quilômetro 611. Um caminho que levava até um símbolo desenhado à caneta, uma casa com uma cruz vermelha em cima. Ao lado, um aviso em letras tremidas. Se chegar até aqui, não entre sozinho. Ouça primeiro. Sempre ouça primeiro. Rodrigo decidiu então montar uma operação. Ele não acreditava em lendas. Mas também não podia ignorar o que os fatos estavam mostrando. Antes de ir, porém, ele pediu que todos gravassem vídeos de despedida para suas famílias. Só por precaução. Eloá gravou um vídeo curto. Pai, se o senhor estiver em algum lugar, eu vim te buscar. Nem que seja só para entender. A casa que ninguém vê. Com 2 viaturas e 4 policiais armados, a equipe seguiu até a bifurcação no quilômetro 611, guiados pelo mapa de Amarildo. O caminho era estreito, ladeado por mato alto e árvores secas. Não havia sinal de celular, e os rádios chiavam como antes. Depois de 40 minutos de caminhada, encontraram uma pequena casa de madeira, aparentemente intacta, mas coberta por raízes e musgo. Não parecia abandonada, parecia escondida. Rodrigo se aproximou e bateu na porta. Ninguém respondeu. Ele girou a maçaneta. Estava destrancada. Dentro, a mobília estava arrumada. Um fogão a lenha apagado. Pratos limpos. E no centro da sala, uma cadeira de balanço virada de frente para uma parede espelhada. Nela, refletia-se algo que não estava no cômodo, um homem de chapéu sentado na cadeira. Mas, ao olhar diretamente, a cadeira estava vazia. Os policiais vasculharam o local inteiro. No quarto, encontraram um armário trancado. Forçaram a porta e dentro havia mais papéis, fitas cassete, um rádio peixes e um nome escrito várias vezes na parede, Amarildo. E então, do lado de fora, um assobio ecoou entre as árvores. Todos saíram correndo da casa. Mas não havia ninguém. Nenhum animal. Nenhum vento. A viatura que os esperava mais adiante havia desaparecido. Era como se a estrada tivesse engolido tudo, e eles estivessem agora, em outra versão do mesmo lugar. Rodrigo tentou usar o rádio peixes da casa. Girou o dial. Um chiado. Depois, uma voz grave. Se vocês estão ouvindo, voltem. Não é hora ainda. Ela está acordada. Eloá desmaiou ali mesmo. A verdade que dormia. Eloá despertou aos poucos. O cheiro de madeira úmida e o silêncio absoluto da floresta faziam tudo parecer um sonho estranho. Mas quando ela abriu os olhos e viu o delegado Rodrigo ao seu lado, com os olhos arregalados,
entendeu que nada daquilo era um delírio. Era real. Estavam de volta à estrada de terra, mas a viatura da polícia havia desaparecido, como se nunca tivesse estado ali. Os rádios não funcionavam, os celulares não tinham sinal, e os 4 policiais que acompanhavam a equipe também haviam sumido. Só restavam ela e Rodrigo. Como a gente saiu daquela casa? Ela perguntou, ainda tonta. Rodrigo não respondeu. Em sua mão, havia uma fita cassete, encontrada no armário da casa misteriosa. Estava rotulada à mão com a data, 25 de setembro de 1992, o dia exato do desaparecimento de Amarildo. Eu não me lembro de ter saído. Só sei que a gente não devia ter entrado. A gravação. Horas depois, ao conseguirem retornar à cidade, caminhando pela estrada por mais de 5 horas, levaram a fita até a delegacia de Teófilo Otoni, onde um técnico conseguiu restaurar o conteúdo. A fita começava com o som de um rádio Peixes sendo ajustado. Estática. Chiados. E então, uma voz abafada, claramente nervosa. Aqui é Amarildo Ventura. Estou parado no quilômetros 611. A mulher. Ela apareceu de novo. Pediu carona. Mesma Paraty, mesma roupa. Ela sabia meu nome. Disse que já conversamos, mas eu juro que nunca vi ela antes. Estou com medo. Mais chiados. O relógio travou. O rádio do caminhão desligou sozinho. Eu vejo coisas pelo espelho retrovisor que não estão do lado de fora. Eu tento sair, mas sempre volto pro mesmo ponto. Como se a estrada me girasse em círculos. O silêncio na sala era absoluto. A fita seguia. Ela bateu na janela. Eu travei as portas. Ela não parava de sorrir. Disse, é agora, Amarildo. Você me deu carona uma vez. Agora é minha vez de te levar. Se alguém ouvir isso, procure a casa. Há que ninguém vê. Ela mora ali. Então, a fita termina com um barulho forte, seguido de um sussurro feminino. Alguns caminhos não voltam mesmo. Quem é a mulher da Paraty? Rodrigo não era mais cético. Algo estava acontecendo naquela região há décadas. E o nome Mulher da Paraty não era novo. Ao revirar arquivos antigos, encontrou relatos dos anos 70 e 80 sobre uma figura feminina que aparecia para caminhoneiros, sempre pedindo carona num carro velho, uma Paraty branca ou prata, geralmente parada no acostamento. As descrições eram sempre iguais. Rosto jovem, mas olhar antigo. Voz suave, mas frases inquietantes. E o detalhe mais bizarro, ela nunca pisava no chão. As lendas locais diziam que a mulher seria uma vítima de um acidente que ocorreu nos anos 50, antes mesmo da BR-116 ser asfaltada. Mas ninguém sabia o nome, nem se o acidente realmente aconteceu. Um último endereço. Na caixa encontrada na casa escondida, havia também um papel dobrado, com a caligrafia de Amarildo. Era um endereço. Estrada da Antiga Pedreira, quilômetros 3, Zona Rural, Ladainha. Eloá e Rodrigo decidiram ir até lá. Já não estavam mais buscando um final feliz. Queriam respostas. Ao chegar, encontraram uma entrada trancada com corrente. Saltaram a cerca e seguiram o caminho a pé. No final da trilha, uma pedreira desativada se erguia, imensa e silenciosa. E bem no centro, havia uma cabine de caminhão azul, carbonizada, caída ao lado de uma cratera. Era idêntica à de Amarildo, mas não poderia ser a mesma. A original estava em perfeitas condições no pátio da polícia. Dentro da cabine queimada, havia um esqueleto. E ao lado dele, um pedaço de metal com a inscrição MB 1113, chassi de 246 a 1992. Era o mesmo número do caminhão de Amarildo. Mas então, qual é o caminhão que apareceu agora? Eloá perguntou, com a voz trêmula. Rodrigo não respondeu. Mas a pergunta ficou no ar como uma sentença. O caminhão que reapareceu não era o original. Ou pior, era o mesmo, mas de um outro tempo. Fragmentos da estrada. Nos dias seguintes, moradores da região começaram a relatar aparições estranhas. Luzes na mata, carros que passavam pela estrada e simplesmente desapareciam do retrovisor, e até caminhoneiros que diziam ter ouvido uma voz feminina no rádio Peixes dizendo: "Você está pronto para me levar agora?" Esses relatos foram se espalhando. Um grupo de ufólogos tentou se envolver. Espiritistas fizeram vigílias. A mídia nacional chegou a noticiar o caso como o reaparecimento do caminhoneiro fantasma. Mas a família de Amarildo sabia que isso era mais profundo. Era pessoal.
Foi então que uma senhora de 92 anos procurou a delegacia, trazendo um diário antigo. Seu nome era Nésia Duarte, e ela dizia conhecer a mulher da Paraty. Ela era minha irmã. Chamava-se Sueli Duarte. Morreu num acidente em 1956, voltando de um velório, ali mesmo na curva do quilômetro 611. A Paraty era do marido dela. Capotou com os dois. O carro explodiu. Rodrigo estranhou. Paraty não existia em 1956. Mas a Nésia insistiu. Eu sei o que vi. Depois da morte dela, caminhoneiros começaram a desaparecer. Sempre homens sozinhos. Sempre na mesma estrada. E sempre na mesma noite, 25 de setembro. Era a data em que Amarildo sumiu. E também a data do suposto acidente de Sueli. Ela não aceitou a morte. E ficou presa ali. A estrada virou a casa dela. A decisão. Eloá decidiu então voltar à casa escondida, sozinha. Precisava entender o que o pai queria dizer com tantos bilhetes. Precisava olhar para os próprios medos. Rodrigo a acompanhou, a contragosto. Ao entrarem novamente, encontraram a cadeira de balanço, com alguém sentado. Um homem. Barba grisalha. Camisa jeans. Chapéu antigo. Era Amarildo. Eloá caiu de joelhos, sem conseguir dizer nada. Rodrigo sacou a arma, em choque. Pai! O homem se virou devagar. Olhos vermelhos. Cansados. Você, voltou mesmo. Eu pedi para não voltarem. Eloá se aproximou. Mas ele recuou. Ela está me deixando ir. Só por hoje. Para me despedir. Ela quem, pai? Ele olhou para o espelho na parede. E ali, o reflexo de uma mulher de branco, sorrindo, apareceu atrás dele. A estrada, ela é viva, filha. E escolhe quem leva. Eu fui levado. Mas agora, ela quer outro. O espelho rachou. E tudo ficou escuro. A estrada nunca esquece. A escuridão que tomou conta da pequena casa de madeira não era apenas ausência de luz. Era espessa, sufocante, como se o próprio ar tivesse parado no tempo. Eloá sentia o corpo pesado. As palavras do pai ecoavam em sua mente. Ela está me deixando ir. Só por hoje. Para me despedir. Quando recobrou a visão, a cadeira estava vazia novamente. O espelho na parede, rachado em várias direções, refletia apenas a imagem dela mesma, mas algo estava estranho. O reflexo de seus olhos parecia mais velho. Rodrigo a puxou pelo braço. Vamos sair daqui. Agora. Eles correram pela trilha de volta até a estrada de terra. Mas, ao chegar ao ponto onde haviam deixado o carro da polícia, encontraram apenas um monte de poeira e pegadas, de ida. Nenhuma de volta. O carro havia sumido. O céu estava cinzento, como se a tarde estivesse parada no tempo. Eloá olhou no relógio. 15h17. Era o mesmo horário de quando haviam entrado na casa. 5 horas antes. Nada fazia sentido. A última gravação. Nos dias seguintes, Eloá se recusou a falar com a imprensa. Estava mergulhada nas memórias, revendo todos os cadernos e bilhetes do pai, tentando montar o quebra-cabeça. Até que, no fundo da caixa, encontrou um gravador de voz antigo. A fita estava corroída, mas ainda tocava. Era Amarildo. A gravação parecia feita no mesmo dia do desaparecimento. Ela veio até mim de novo. A estrada parou. O tempo travou. Tentei sair, mas não consegui. Então ela disse, você precisa ver. E ela me mostrou tudo. Todos os homens que passaram por aqui. Todos que riram das histórias. Todos que ignoraram o aviso. Estão aqui. Não mortos, mas parados. Como se o tempo fosse uma vitrine. Como se fossemos quadros esperando que alguém feche o museu. Se minha filha encontrar isso, me perdoa. Mas não tente me trazer de volta. A estrada não gosta de ser desafiada. Rodrigo escutou a fita em silêncio. Depois de alguns minutos, disse: a gente pode encerrar isso. Ou pode acabar como ele. Mas Eloá não queria encerrar. Queria entender. A trilha da Paraty. No mês seguinte, caminhoneiros da região começaram a relatar novos encontros com uma Paraty branca parada no acostamento, sempre no mesmo ponto, quilômetro 611. Alguns diziam ter parado para ajudar. Outros, que apenas passaram e sentiram um arrepio. Mas todos relatavam a mesma coisa. O rosto da mulher parecia sorrir.
antes mesmo de ela olhar para eles. E foi então que um vídeo surgiu. Uma câmera de segurança de um posto de gasolina registrou o que parecia ser a imagem do caminhão azul de Amarildo, entrando no pátio, às 3h16 da madrugada. Mas, ao chegar próximo da bomba, ele desapareceu em pleno ar. O vídeo viralizou. Especialistas tentaram explicar como falha de gravação. Mas os olhos de quem conhecia a história sabiam que não era uma falha. Era um recado. A última viagem. Na madrugada de 25 de setembro de 2023, Eloá saiu sozinha. Pegou o carro, dirigiu até o quilômetro 611, desligou o motor e ficou ali, esperando. Esperou por horas. Até que, às 3h03, o farol de outro veículo apareceu no retrovisor. Era uma Paraty branca. A mulher desceu. Mesma aparência. Mesmo sorriso. Aproximou-se do vidro e disse: "Você veio no lugar dele. Agora, pode entender o que ele viu." Eloá hesitou, mas abriu a porta. Quando desceu do carro, sentiu o chão vibrar levemente, como se a estrada estivesse viva. "Onde ele está?" perguntou. A mulher respondeu, com voz doce: "Ele está aqui. Todos estão. Mas o que vocês chamam de tempo é só uma forma de olhar." Então, tudo escureceu. Um novo começo. Na manhã seguinte, o carro de Eloá foi encontrado no acostamento. Portas trancadas, motor desligado. No banco do passageiro, um envelope com um bilhete. Era escrito com a mesma caligrafia de Amarildo. Ela viu. Ela entendeu. E escolheu ficar. E junto com o bilhete, uma fotografia. Era uma imagem envelhecida, mas nítida. Mostrava Amarildo e Eloá, lado a lado, de mãos dadas, diante do caminhão azul, com a Paraty branca ao fundo. O estranho. A foto parecia tirada na década de 1990. Mas ambos estavam com a aparência atual. A pergunta que ficou foi: como essa foto podia existir? O tempo como armadilha. Rodrigo nunca mais voltou à Vila das Pedras. Pediu transferência para outra região e se recusou a dar entrevistas. Mas, meses depois, um novo policial assumiu o caso. Revirando os arquivos, encontrou algo que ninguém havia notado. Um recorte de jornal de 1992, com a foto do caminhoneiro desaparecido, mas o nome não era Amarildo. Era Rodrigo Tavares, o delegado que assumiu o caso, 30 anos depois. A estrada fecha o ciclo. Hoje, quem passa pelo quilômetro 611 da BR-116 evita parar. Dizem que é só uma lenda urbana. Um folclore criado por caminhoneiros supersticiosos. Mas de tempos em tempos, alguém desaparece por lá. E o que a maioria das pessoas ignora é que, antes de sumir, essas pessoas relataram o mesmo. Um caminhão azul no retrovisor. Uma Paraty branca parada no acostamento. E uma mulher com olhos profundos que dizia: "Você pode me levar agora." E talvez o mais inquietante de tudo seja o que disseram sobre o reflexo no espelho. Ele mostra quem você vai ser, se aceitar entrar. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa seu like, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias como essa. Se inscreve aí se ainda não for inscrito. Aqui a gente conta histórias reais, emocionantes e que merecem ser lembradas. E compartilha com alguém que ama a estrada ou que precisa ouvir uma mensagem de força hoje. Ah, e se você curte esse tipo de história, clica aqui do lado e assiste mais um vídeo emocionante que a gente separou para você. Até a próxima viagem.